semestres, alunos do 8º ano. Estou aqui para passar um pouquinho mais do conteúdo de geografia. Nós iremos fazer um resumo sobre as diferenças que há entre o capitalismo e o socialismo, né? Esse mundo bipolar dividido nesses dois sistemas econômicos. Vamos falar primeiramente das principais características de cada um. Primeiramente do sistema capitalista. O sistema capitalista, ele vive numa economia baseada no mercado, ou seja, ela é composta por compradores, né, que são as pessoas comuns, e os vendedores, que nós podemos colocar em exemplo aqui as empresas privadas e também as corporativas, né, as grandes corporações, grandes empresas. Esses bens de serviços, eles têm que gerar lucro. Se não gerar lucro, então também é uma problemática, vamos dizer assim, dentro do sistema. Tem que gerar lucro. Tudo que é produzido tem que gerar lucro para todo mundo. Senão não tem sentido de ter a produção. O governo deve proteger o mercado livre. Ele permite que haja assim, esses investimentos dentro do país, haja uma produção e haja também a distribuição desses bens. Então, as empresas elas são livres para a exploração desde que haja um gerenciamento do governo. Só isso. O governo ele é uma espécie de gerenciador ali, age mais na forma de proteção, né? E também permitindo que as empresas explorem pagando os impostos. A interferência do governo ela só é permitida dentro desse contexto empresarial quando é para um benefício maior, isso quando se refere a mudanças políticas, regras que servem para o crescimento das empresas, porque quando as empresas crescem, consequentemente vai trazer mais trabalhadores para o sistema e esses trabalhadores vão gerar mais lucro para o Estado. Então, nesse contexto, é permitido sim a interferência do governo quando há essa condição. Existe também uma necessidade de grande produção, e essa produção ela tem que ser gerada por um ciclo de compra e de venda de mercadorias, porque senão o sistema ele não funciona. Então ele vai ter que produzir, mas ao mesmo tempo ele tem que vender, né, para o consumidor final, para poder fabricar novamente e assim ter esse lucro obtido. As principais características do socialismo. A primeira característica, vamos dizer assim, é que o meio de produção ele não são feitos por grandes empresários. Eles são feitos de uma certa maneira geral por empresas ligadas diretamente ao governo. Essas empresas são chamadas de empresas públicas ou cooperativas. Os indivíduos, eles trabalham, né, e eles são recompensados de maneira igual. Ou seja, o princípio da base da economia, da produção do sistema socialista, ele é a igualdade. Ou seja, tem que ter oportunidade para todos e salário para todos. Essas indústrias, elas possuem em grande escala, mas o retorno dessas empresas, elas não devem ser o benefício apenas para o patrão. Ou seja, nesse caso, o benefício é para a sociedade como um todo. As atividades econômicas e a produção são planejadas de maneira central. Ou seja, tem os projetos de base, e esses projetos eles têm que atender às necessidades dos seres humanos, ou do consumo humano, né? Ele como eu disse, né, ele está voltado mais para o todo e não para o lucro dos grandes empresários. As formas tradicionais de sociedade capitalista são totalmente condenadas, principalmente no que se refere à propriedade privada. Eles não aceitam essa ideia da propriedade privada. Para eles, todas têm que ser administradas pelo governo. Vamos falar um pouquinho sobre as vantagens do capitalismo. É o poder de escolha do consumidor. Ele pode escolher comprar uma marca ou outra marca, né? Ele não é preso a uma simples marca ou um simples produto. Ele tem essa liberdade para escolher o que ele quer comprar. Isso vai depender também do poder aquisitivo que ele vai ter, né? O seu financeiro. Há uma eficiência da economia, ou seja, os bens e serviços produzidos, eles reduzem os custos e também para gerar
lucro, né? Então assim, eles prezam muito essa questão de evitar o desperdício, né? Então eles querem reduzir custos, aumentar o lucro e evitar o desperdício, né? Então essa é um tripé que move essas ideias dos bens e serviços. E ele pretende ter um crescimento econômico, ou seja, todos os empresários no sistema capitalista ele visam um crescimento, não só a questão do patrão, o empregado também visa uma melhoria do crescimento. Basta ele se capacitar, né? Basta ele ter estudo e assim ter uma crescente carreira, vamos dizer assim, dentro desse contexto econômico. As vantagens do socialismo, né? Quais são as vantagens? Falou do capitalismo, agora do socialismo. Ele diminui a desigualdade social. Então, como eu disse, né, a ideia é que todo mundo cresça junto. Nesse contexto, pelo menos na teoria, é muito bonito, né? As necessidades, elas têm que ser satisfeitas. Todo povo precisa ser satisfeito nas suas necessidades. Então, essa é uma característica também do sistema socialista. Tem também uma mobilização de mercadorias controladas pelo governo. O governo tem um controle total do que é produzido, né? Nesse contexto, ele vai verificar quais áreas que mais precisam para que haja um meio de produção. Os direitos básicos, né, dos indivíduos, dos seres humanos, né, eles são adquiridos, eles são garantidos, né, dentro desse sistema. Então eles têm essa preocupação. Já vamos falar das desvantagens com relação ao capitalismo. O monopólio do poder. Então você vale pelo que você tem. O poder na mão de poucos. E aí ele gerencia conforme ele acha que deve gerenciar. Então é centralizado na mão de poucos. Inclusive o lucro também é distribuído. Você tem centenas de trabalhadores trabalhando assim, ferrenhamente, ganhando um salário e o lucro todinho vai para cima de 1, 2, 3 pessoas. Realmente uma problemática. E lógico que dentro desse sistema há uma desigualdade. A gente pode falar em vários aspectos. Entre eles vou dar o exemplo de a desigualdade em salários. Se há desigualdade em salários, consequentemente vai ter famílias com desigualdades sociais. Basta você olhar. Se a pessoa ganha muito, ela vai querer ter um padrão melhor. Se ela tem pouco, ela vai sobreviver, né? Lutar para sobreviver. E isso gera um problema, né, que dentro desse sistema também, outro fator é o desemprego. Nós temos hoje um problema muito grande de desemprego nos países que adotam o sistema capitalista. Ou pela falta de capacitação, ou realmente pela demanda, né? Em algumas regiões sofrem também por conta da demanda, de não ter empresas suficientes para a quantidade de pessoas. As desvantagens do socialismo. A falha histórica, ou seja, ela não se sustenta ao longo da história. Ela tem as suas falhas, né? Tem etapas de pico, hora se destaca, hora não, né? Outra coisa também que, em comparativo com o capitalista, o sistema capitalista é seu produto é seu, você pagou por ele, é seu. No sistema socialista, nada é seu, tudo é do Estado, e o Estado vai gerenciar, né? Então essa não é uma vantagem, ao meu ver também não. Tem a menor inovação e crescimento em relação ao capitalismo, em comparação, ele inova menos e cresce menos. E, de uma certa maneira, o sistema socialista ele é muito limitado. Então essas foram as dicas, né, do conteúdo de geografia, esse paralelo entre capitalismo e socialismo. Tem uma atividade extra para vocês na coordenação da escola. Vocês peguem essas atividades lá e façam os exercícios. E que eu espero estar com vocês em breve. Fiquem com Deus e até a próxima.